Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Medusa Cast, né? O podcast do MedUSA, né? E hoje nós temos o episódio de número 15, né? O episódio hoje especial, né? Hoje a gente vai falar sobre patologia, né? Patologia que é muito cobrado aí nos STEPS, né? E que eu mesmo, pessoalmente, conheço muito pouco da residência de patologia, né? Os convidados aqui do podcast vão poder ajudar a gente aí para desvendar um pouquinho mais de como é a residência, né? E para explicar para a gente aí como é que funciona essa residência de patologia, eu trouxe aqui o Samuel Freire e o Luiz Paulo Guido. Eles vão se apresentar. Eu queria agradecer a vocês, né, pela aceitar o convite, estar aqui com a gente no nosso podcast, né? Então, fazer aqui como eu faço com todo mundo aqui, né? Vou pedir para vocês se apresentarem, né? Quem é o Samuel, quem é o Luiz Paulo, de onde veio, como se alimenta, né? Quantas horas dorme por dia, onde vive, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado, Diego, pelo convite, que sempre acho que é um momento interessante estar podendo falar de patologia, essa especialidade que não é tão vista durante a faculdade de medicina e que eu tive a felicidade de conhecer, e hoje eu sou residente de patologia aqui nos Estados Unidos, estou no 2º ano, mas eu vim lá do Ceará, de Fortaleza, sou graduado pela Universidade Federal do Ceará, e é isso, estou gostando muito da patologia e espero poder estar aí compartilhando aí um pouquinho do que eu sei e fazendo a galera conhecer mais o que é o mundo da patologia. Maravilha. Seja bem-vindo, né? Aqui ao podcast. Luiz Paulo. Luiz já conheço de muitos anos, né? Lá de Recife, né? Hoje é um episódio só com a gente dali do Nordeste, né? Então, Luiz Paulo, quem é Luiz Paulo? De onde ele veio? Se apresente. Boa noite, pessoal. Obrigado novamente pelo convite, né? Fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar, né? Como Samuel falou bem aí sobre a nossa especialidade, né, da patologia, com pessoas tão distintas como vocês dois, e explicar um pouco para o pessoal que vai estar assistindo esse podcast, né, como funciona, né, a especialidade e qual é a minha visão, né, de uma forma geral sobre a prática da patologia, né, e minhas motivações, né, de ter escolhido a patologia. Como o Diego adiantou aí, eu sou de Recife, né, cresci em Recife, me formei em medicina na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente estou fazendo aqui, estou no 4º ano de residência, né, aqui em Miami, e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aí não só da minha história, mas da minha visão e um pouco das minhas ideias. Maravilha. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E vamos lá, vamos começar, né, falando um pouquinho. A primeira pergunta para vocês aqui, né, de onde veio esse interesse na patologia? Quando foi que vocês pensaram assim, caramba, eu quero fazer patologia? Eu tenho uma amiga lá em Recife, que ela é patologista, não vou falar nomes, mas que ela falou, Diego, é muito bom, eu coloco o paciente no meu bolso e vou para casa. Então, eu queria saber quando foi que surgiu esse interesse de vocês pela patologia? Foi na faculdade? Foi depois que já estavam trabalhando? Como é que funcionou isso? Eu vou começar aqui. Para mim, foi durante a graduação. A gente, como nas disciplinas básicas, a gente tem, eu acho que é o período da faculdade que a gente tem mais contato com a patologia, e eu achava muito interessante, especialmente a parte da imunologia, entender bem como é que funciona toda a cascada imunológica, e também essa parte da hematologia sempre foi muito interessante, assim, essa parte mais laboratorial.
E aí, mas aí eu deixei um pouco de lado, porque normalmente a gente pensa que patologia é só mais autópsia, e acabou que ficou um pouco adormecido ali essa vontade de fazer patologia. Acabou que eu rodei no ciclo clínico e acabei gostando de tudo. E aí eu digo, rapaz, tá difícil, né? Escolher uma coisa. E como eu fiz uma pesquisa na área de ciências básicas que envolveu essa parte de mecanismo celular e de novas tecnologias, que na época era usar programação para tentar fazer um modelo de replicação de células hematopoéticas na circulação. E aí eu comecei a ficar vendo a patologia de uma maneira... Aquele desejo que estava incipiente aflorou, porque eu não gostava de tudo e a patologia aborda tudo. Assim, da área de tudo que talvez só não toca tanto na área da psiquiatria, mas toda a especialidade médica, a patologia tem um papel. E também junta com essa parte que ela está se desenvolvendo muito, né? A patologia está evoluindo bastante nesses últimos tempos. E aí juntou essas duas características que me motivaram. Eu digo que foram essas duas características que me motivaram mais a fazer patologia. Primeiro, de novo, foi que ela é muito ampla, e segundo é porque ela está evoluindo muito. It's exciting to be in this field nowadays. Muito bom, maravilha. Luiz, de onde foi que surgiu aí essa paixão pela patologia? Excelente. Bom, a minha história com a patologia, né, é um pouco diferente, né? Durante a graduação, eu não gostava tanto. Eu acho que a exposição, assim, falando por experiência própria e pelo que eu já discuti com outras pessoas sobre educação médica, até em conferências, etc., a exposição à patologia durante a escola médica, ela muitas vezes não é, vamos dizer assim, ela não é ótima, ela é subóptima, e isso, obviamente, acaba afastando um pouco, né, algumas pessoas, né, por não conhecer o suficiente, ou por, vamos dizer assim, por não entender, e aí você tende a não gostar daquilo que você não entende, né, daquilo que não é apropriadamente explicado. Então, de certa forma, cria-se um bloqueio, muitas vezes, por essa questão. E isso não é um problema só no Brasil, não. Isso, como eu falei, isso já foi discutido aqui. Inclusive, é um tema recorrente, né? Como se introduzir a patologia durante o curso de medicina, né? Isso é muito discutido aqui também. Se seria dentro dos módulos, né, aplicado a cada sistema, ou se seria um módulo de patologia e depois você faz os módulos aplicados a cada sistema, se deve se introduzir a patologia logo no começo, ou se depois de que o estudante já tem alguma bagagem. Então, tudo isso é discutido, e eu diria até que ainda não se tem uma fórmula que se considere a padrão ouro, vamos dizer assim, né? Então, eu só faço essa breve introdução, porque muita gente pode, provavelmente, vamos dizer assim, se identificar com a minha história, né? E a causa, eu diria, pelo menos para mim, foi basicamente essa. Era uma especialidade, a gente tinha aulas de patologia, né, durante o começo da faculdade, segundo período, terceiro período e tal, mas a gente não tinha aquela exposição como tinha a outras especialidades, como quando você chega no sexto período, você vê uma cardiologia, e você tem toda aquela imersão mesmo no mundo da cardiologia, você entra em contato com cardiologistas, você tem exposição à prática mesmo dessas pessoas, você pode, né, observar e tal, você vê os pacientes e tal, e quando na patologia muitas vezes a gente só tinha uma exposição teórica, às vezes uma exposição opcional, se você quisesse, se tivesse interesse de ir no laboratório. Então, obviamente, há uma exposição menor, e no meu caso não foi diferente. Eu, a princípio, tive essa exposição limitada e não me interessei
vamos dizer assim, pelo peso que tinha naquele momento, comparando com as especialidades clínicas, eu sinceramente achava que eu deveria focar mais nas especialidades clínicas porque seriam mais úteis no futuro. E assim, você sendo um estudante de medicina dos primeiros períodos e tal, você pode cair nesse engano, né? E acabar não priorizando a patologia. E aí, quando chega, vamos dizer assim, no período mais avançado, você vê o quanto que é importante você ter a compreensão, né, da fisiopatologia, a compreensão até da histologia mesmo, e como o Samuel falou bem aí, né, da imunopatologia e por aí vai, né, que a patologia é tão ampla, a gente já vai chegar nisso provavelmente durante a nossa conversa. E aí o que aconteceu comigo? Quando foi que eu me apaixonei pela patologia? Quando eu resolvi fazer a residência aqui nos Estados Unidos, eu pensava em fazer clínica médica, né, internal medicine. E aí, obviamente, para o Step 1, você tem que ter uma base muito sólida, né, de patologia para conseguir uma nota competitiva, né? E eu não tinha essa bagagem da patologia, então eu tive que fazer o que deveria ter sido feito nos primeiros períodos da faculdade. Eu tive que imergir no mundo da patologia para poder entender, porque simplesmente tentar memorizar ou fazer questões e tentar não ia funcionar. Eu tinha que entender que aquilo ali eu teria que dominar, né? E aí foi que a patologia me pegou. Eu pensei que dessa forma eu ia conseguir dominar a patologia como um instrumento para me fazer tirar uma nota bacana, mas aí a patologia tinha guardado para mim, e aí foi que quando eu emergi nesse mundo, eu comprei mais livros, porque o meu score da patologia não estava tão bom quanto das outras, por exemplo, anatomia, fisiologia e tal, porque a gente vê tudo isso novamente quando a gente vê as clínicas, né? A cardiologia você vê de novo, fisiologia cardiovascular e tal. E aí eu tive que imergir no mundo da patologia, e quando eu comecei a entender melhor, e aí tudo fez sentido, a patologia ela clica, né? Você as coisas começam a fazer sentido e você fica empolgado, né? E aí, assim, tudo começa a fazer sentido e você aprende mais e aí você começa a gostar daquilo, e aí foi quando eu resolvi mudar. Então, o que eu diria é que, assim, você tende a não gostar daquilo que você não entende, e eu acho que existe essa deficiência crônica na exposição e na forma, né, de introduzir a patologia para os estudantes de medicina. E aí, quando eu tive que aprender patologia, aí foi que eu vi o quanto apaixonante patologia e realmente é bastante empolgante. Você vai, né, nas conferências nacionais de patologia, você vê que os patologistas realmente eles vibram, né, com a cada descoberta, a cada pôster, né, a cada plataforma que é apresentada, tudo que é descoberto, tem muita coisa acontecendo, né, com tecnologias novas e tal. E isso é muito empolgante. Samuel pode confirmar aí. E para deixar a conversa fluir mais um pouquinho, eu vou parar por aqui. Foi aí que eu me apaixonei pela patologia. Rapaz, até eu já tô gostando mais da patologia, só depois dessa. Já valeu a pena. Já tava até pensando, rapaz, que interessante, vou ler o livro ali, de patologia. Mas bacana, cara, assim, foi uma história diferente, né? O Samuel já sabia mais cedo o que queria, o Luiz Paulo ali, quando estava estudando mais a fundo a patologia, que se apaixonou, né? Mas, beleza, vocês escolheram essa especialidade, a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes aí dela, mas por que os Estados Unidos? Por que vocês decidiram, olha, eu quero fazer patologia, mas vai ser nos Estados Unidos? O que é que levou vocês a não vou dizer que é largar tudo pro alto, que isso não é largar tudo pro alto, mas assim, de falar, olha, eu quero fazer a minha carreira, eu quero seguir a minha carreira nos Estados Unidos? Eu diria que a exposição, primeiro de tudo, quando eu entrei na faculdade de medicina, meu inglês não era tão bom. Na realidade, eu acho que era
bem aquém do ideal para uma conversação. E aí eu comecei a fazer um curso de inglês, que me deu mais capacidade, assim, melhorou o meu inglês. O mínimo para eu poder aplicar para o Ciências Sem Fronteiras. Eu passei no teste do Ciências Sem Fronteiras com a nota mínima de inglês. E aí, quando eu viajei para participar do Ciências Sem Fronteiras, eu evolui muito em inglês e o mundo se abriu para mim, porque eu disse, caramba, a gente pode... Assim, a medicina tem essa vantagem de que a gente pode praticar o que a gente aprende na escola médica no Brasil em qualquer lugar do mundo, porque o ser humano a parte biológica é basicamente a mesma. A gente muda um pouco a cultura, mas a gente consegue praticar a medicina, basicamente, o conhecimento é comum, universal, digamos assim. E juntou com isso que desde o início da graduação, por conta do meu inglês, que não era tão bom, eu tentei me expor mais ao inglês. Aí eu sempre estava buscando estudar na literatura inglesa. E aí, para tentar melhorar o inglês, o reading, o speaking e por aí vai. E juntou essa minha experiência no exterior, que eu basicamente amei demais, gostei muito da experiência fora, da possibilidade de você conhecer pessoas de todos os cantos do mundo. Não que não existe isso no Brasil, existe, mas eu vejo que existem alguns polos científicos que têm essa capacidade maior de atrair pessoas de todos os cantos do mundo e também de dar mais possibilidade de você se envolver em pesquisa e ter um ensino de excelência. E aí foi nessa ideia que eu pensei em algum momento por que eu não posso, vamos tentar, né? Eu melhorei meu inglês, eu vi que essa possibilidade de tentar fazer, com essa experiência do Ciências Sem Fronteiras, que seria viável tentar fazer a residência fora, aprendi mais sobre brasileiros que estavam indo para fora, fazer a residência fora, e acabei me estimulando para tentar também, em busca principalmente de um ensino de excelência, de um treinamento de excelência, e também de conhecer o mundo, viajar e juntar uma coisa com a outra, e acabei vindo parar aqui. Maravilha. Luiz? Eu tenho algumas coisas em comum com o Samuel nesse sentido. Assim que eu entrei na faculdade, no terceiro período, eu fiz um intercâmbio também, né? Eu morei em Nova York por alguns meses, peguei o inverno terrível, não voltaria a morar em Nova York, a não ser que seja bem. Boa. Mas, assim, isso mudou muito, assim, minha visão, né? Eu acho que você tem que viajar e conhecer, né? E conhecer, saber, ver como é que... Sair da caverna um pouco, né? E ver como é que as pessoas vivem em outros lugares do mundo, né? Eu sei que você, Diego, tem um exemplo muito bacana aí do Japão, né? É uma experiência que tenho certeza que mudou a sua vida, né? Total. A forma de pensar e agir, e, enfim, você ganha, né? Coisas positivas, né? Você absorve coisas positivas, enfim. Isso foi uma coisa, né? Então, isso já mexeu comigo. Eu tinha, na época, 19 anos. Isso já mexeu comigo. E aí, eu fiz passei dois meses, mais ou menos, 2 a 3 meses na Europa, né? Fui pelo CLEV, que tem os estágios, né, que você fazia e tal. E aí eu recebi um estudante de medicina de outro país na minha casa por um mês, e aí você faz umas pontuações e tal, conta currículo e tal, e aí você é ranqueado, vê quais o país que você consegue ir. Aí eu fui para Itália. Qual foi o programa, Luiz, que tu fez nisso aí? Rapaz, era pelo CLEV. Eu não tô... Tem umas siglas, uns nomezinhos e tal. Não foi Ciências Sem Fronteiras, não. Deve ter sido o IFMSA, né? Isso, foi. O IFMSA, que é a instituição, né? Aí Isso. ele tem os programas e tal, isso foi um dos programas. E aí eu fui para a Itália. Na época até eu ordenei na cirurgia plástica lá.
que foi importante para mim ver que eu não queria cirurgia. Discorda. Mas que também mudou muito a minha forma de ver, a minha forma de pensar. E aí, assim, o que pesou muito para mim nessas viagens foi ver, assim, o jeito que as pessoas viviam, sabe? Assim, questão de qualidade de vida e tecnologia para você praticar medicina, independente da área que você escolha, né, para praticar. Então, isso eu diria que foram as coisas que pesaram mais para me fazer decidir optar por fazer a residência médica aqui nos Estados Unidos. Eu diria que a patologia, ela utiliza tecnologia a todo momento, né? A patologia, ela se desenvolve, né, com a tecnologia, né? E a questão da qualidade de vida, né, assim, do lado pessoal, questão de satisfação, né, de você se sentir recompensado, de você se sentir reconhecido, né, que tudo isso a gente sabe que quem quiser procurar um pouco mais sobre isso, tal, pode colocar no Google que tudo isso é medido, né, que tudo existem índices e porcentagens que você pode encontrar, né? Tem dados sobre tudo, e assim, eu vejo que, e aí voltando um pouco mais à patologia, é uma especialidade que a grande maioria se sente recompensado e se sente, vamos dizer assim, satisfeito. Muito bom. Esse negócio da cirurgia plástica é engraçado, né? Porque aquela coisa, lhe ajuda tanto para decidir se você quer fazer, tanto para decidir que você não quer mais aquela vida, né? Então, de toda forma, o pessoal pode até falar, mas pô, tu fez um mês de cirurgia. Não, isso ajuda também, porque é quando você faz, olha, eu não quero isso para minha vida, então você já não vai perder tempo mais com aquilo ali, né? Mas eu queria saber de vocês, beleza, vocês escolheram patologia, vocês escolheram a residência, vir para os Estados Unidos, né, fazer a residência aqui e tudo mais. Eu converso muito com o pessoal, com muito aluno, até aqui no podcast mesmo, assim, que cada um tem os seus motivos, né, para vir para cá, para fazer residência, e que as pessoas elas podem ser excelentes profissionais, independente de onde elas escolham fazer a residência delas. Isso só vai depender mais do esforço e da dedicação que elas vão ter ali, né, na sua especialidade, para ser um grande profissional. Mas uma coisa, eu tenho uma curiosidade, cara, porque assim, eu não conheço nada da residência de patologia. Entendeu? Eu acho que você ficou numa salinha ali com o microscópio, né, cortando as peças, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem assim, como é o dia a dia, cara, como é o dia a dia da residência de patologia. Não tem enfermaria, né? Vai ter o que na enfermaria, né? Então, vai ter visita, não tem round. Como é que funciona a residência de patologia na prática, né? Porque essa é uma dúvida que eu tenho aqui, que eu acho que todo mundo aqui que tá assistindo a gente aqui também, quem não for patologista, né, deve ter essa curiosidade também. Luiz, eu falo um pouco da clinical pathology e o da anatomic pathology, porque eu estou rodando agora no CP. Pode ser. Show. Então, assim, para começar, a patologia nos Estados Unidos, ela integra o que no Brasil seria anatomia patológica e medicina laboratorial. E a gente junta tudo isso numa residência de 4 anos, que a gente chama APCP, Anatomic Pathology or Clinical Pathology. E aí eu vou explicar um pouquinho como é o mundo do CP, né, do Clinical Pathology, que é mais a medicina laboratorial. Vamos dizer que existem 4 grandes áreas do CP, que seria microbiologia, HemPath, hematopatologia, chemistry, química e transfusion medicine, que é como se fosse transfusão sanguínea, mas não apenas. Então na microbiologia, cada serviço é um mundo, né? Assim, tem suas peculiaridades, são coisas bem distintas, mas que são, digamos assim, integradas no laboratório. Basicamente, a gente, no CP, a gente lida muito nessa parte laboratorial, no sentido que a gente aprende a como um teste é validado, como manter a operação de uma máquina, como fazer os QC todos os dias, são Quality Control,
na Transfusion Medicine, a gente aprende como manejar um blood bank, como manejar... Vamos começar pelo Transfusion, para não ficar muito perdido. Então, Transfusion. A gente maneja o blood bank, a gente lida com transfusão sanguínea, reações transfusionais, HDFN, Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn. A gente acompanha pacientes que desenvolvem novos anticorpos contra grupos sanguíneos. É um mundo assim da transfusão sanguínea. A gente, por exemplo, além disso, aqui nos Estados Unidos, não acredito que no Brasil também, a gente tem um déficit de doar, não é um déficit, a gente tem sempre uma demanda grande por plaqueta, porque a plaqueta tem uma shelf life de apenas 5 dias. Então, quando a gente está, como residente, por exemplo, quando a gente está atingindo o nível crítico do nível de plaquetas no hospital, a gente começa a triar todas as ordens de plaquetas que são submetidas. Então, a gente faz também esse manejo clínico, também, por exemplo, fatores de coagulação que são algumas vezes, a gente tem uma série de protocolos, mas alguns protocolos, o Resident do Blood Bank, a gente aqui são os Medical Directors, eles têm que ser consultados para fazer a aprovação ou não, como do fator 7, ou Cacentra, e por aí vai. Na microbiologia, basicamente, a gente todo dia tem um rounds, e também em todos os serviços a gente faz os rounds, porque apesar de a gente não ver o paciente na beira do leito, a gente está, de certa maneira, dando suporte ao clínico que está vendo o paciente na beira do leito. Então, a gente está ali todo o tempo em contato com o clinical team para tentar dar o maior suporte possível para o clinician fazer o diagnóstico ou tratamento adequado. Na microbiologia, então, a gente tem os rounds todo dia e a gente faz todo dia a resolução de bem tissues. Então, os medical technologists estão fazendo todo dia as culturas, estão fazendo a ID de micro-organismos, e nem tudo sai do jeito que é planejado. Então, quando tem alguma coisa fora do planejado ou dentro do nosso protocolo, a gente é acionado. Então, a gente tem um protocolo, esse protocolo, por algum motivo, aconteceu alguma coisa fora dele, aí entra a gente para tentar ajustar ou ver o que está acontecendo, buscar na literatura informação que é nova ou que está se desenvolvendo para tentar ajustar aquilo que aconteceu no protocolo. A gente tem uma cultura que cresceu uma espécie de uma bactéria que normalmente não é comum de se ver. E aí isso pode ser uma contaminação, ou isso é real, ou o que é que a gente faz para tentar comprovar que isso é realmente real. Aí a gente vai fazer uma série de coisas ali que é peculiares do atende da microbiologia e do residente da microbiologia que está na informação. Esse é o mundo da microbiologia de bandeira bem geral. Aí a gente tem a chemistry. A chemistry é um mundo muito interessante. Eu vou me corrigir aqui que eu disse que talvez a patologia não se conecta tanto com a psiquiatria, mas até aí eu aprendi que a gente se conecta sim. Por exemplo, com o LC-MS, que é Liquid Chromatography Mass Spectrometry. A gente faz exame, por exemplo, para ver se o paciente tem dependência química. Então, a gente tem uma certa conexão. E ouvi falar até que, eu sou muito leigo para falar, né, faz muito tempo, mas que há doenças, por exemplo, como depressão, existem marcadores, talvez, biológicos, que a gente possa estar medindo no futuro para ver se o paciente tem uma predisposição, então, até mesmo como acompanhamento. Mas a química é muito isso, né? Todos os eletrólitos, exames tipo HIV, hepatite B, a gente aprende todo o manejo disso, né? Desde o momento que a gente implementa, valida a máquina, até como a gente mantém, como a gente opera todo dia para ver que aquele resultado que a gente está recebendo e reportando é realmente um resultado, tem uma accuracy e uma precision apropriada. E a gente tem uma série de plots todos os dias e por aí vai. E para terminar, a RIMPEP, que é o meu favorito. E a RIMPEP, a gente ainda tem duas divisões da RIMPEP. A gente tem a RIMPEP que a gente chama Dry Service, que a gente vai lidar mais aí com bone marrow biopsies,
que são a aspiração de medula óssea, junto com o core biopsy, e a gente tem também um serviço de WET, que seria onde a gente faz flow cytometry, e todo serviço a gente tem o quê? A gente recebe os casos, a gente não vê o paciente diretamente, mas recebe os casos, a gente lê a história clínica, a gente tenta chegar no diagnóstico e repassar essa informação para os clinicians. Basicamente, de maneiras bem gerais, bem específicas, eu tentei aqui sumarizar o que seria a clinical pathology. Tem muito mais do que isso, muito mais mesmo. E aí, para quem todo mundo ficar curioso, vai em qualquer site de residência médica aqui nos Estados Unidos, vê na partezinha clinical pathology, que eles vão descrever mais o que é cada serviço. Muito bom. Como é que é esse round aí? Você senta todo mundo na mesinha, cafezinho, luz baixa, e vai passando a lista de pacientes, porque não vai na beira do leito, né? É mais uma coisa assim, né? Você aí bota a lâmina na tela e discute aquela lâmina, ou é mais ou menos assim que funciona? Eu acho que na anatomia patológica, o Luiz vai dar umas ideias gerais, mas basicamente, só para concluir no CP, é basicamente isso. Por exemplo, a gente pega todas as questões que tem, a gente analisa primeiro, e aí, quando a gente estabelece uma hora, tipo, a gente faz os rounds, as visitas com os pacientes na beira do leito, na clínica médica, por exemplo, a gente estabelece 10 horas, a gente vai se reunir, e aí a gente chama todo mundo se senta e vai discutir o que se lidar. Por exemplo, se for na RIMPATH, eu vejo as lâminas da biópsia, e aí eu tento dar um diagnóstico, e aquilo ali o meu atendente vai rever e ver se está apropriado ou não. De acordo com o que ele pensar, a gente vai pedir testes adicionais, que são os IHC, Immunohistochemistry, ou special tests, como se fosse para bugs, e essas coisas todas, e a gente tenta chegar no diagnóstico e por aí vai. Maravilha. Luiz, complemente aí. Queria dizer que eu estou adorando essa conversa, primeiramente. Eu gosto muito de falar sobre isso. Me lembra muito quando a gente está entrevistando o pessoal que está aplicando para a residência e eles perguntam justamente essas coisas, né? Como é que funciona, como é que é o dia a dia. Essa é uma pergunta muito clássica, né? Que eles perguntam para o residente, né? Como é que é o dia a dia aí no seu programa, tal. E a gente explica justamente essas coisas, assim. Queria só complementar umas coisas, assim, antes de falar sobre o AP, né, que seria a anatomia patológica, ou anatomia cirúrgica. Na patologia clínica, a gente tem essas vamos dizer assim, essas core, né, rotations, né, transfusion, microchemistry, qual é a outra? E RIMPATH, né, você mencionou. Mas a gente tem outras como toxicology, né? A gente tem coagulation, molecular, exatamente, molecular, que é muito forte, né? Inclusive existe um fellowship em molecular, né? Então, assim, todas essas especialidades, elas auxiliam na decisão clínica, né? E como você ficou curioso aí para saber como é ser rounds, geralmente a gente tem um residente rodando cada especialidade dessas e um attending, né, responsável naquele dia pelos casos. Então vai ter os casos do dia, o residente ele vai revisar os casos e vai discutir com o attending, né, e é o que chama do sign out, né? E aí o attending ele vai definir alguma coisa, né, baseado no teste que foi pedido, né? O attending ele vai dar uma definição naquele caso, né, para uma pergunta, né, que foi enviada pelo time, né. Vamos dizer, por exemplo, microbiologia, né, o pessoal manda uma cultura e cresceu, como ele falou aí, alguma bactéria que não é usual, e aí o pessoal vai discutir se é contaminação, se não é, entre outras coisas, né. Outra coisa muito importante de mencionar na patologia clínica é a questão do lab management, né? Que basicamente todo residente ou atende que vai para a patologia clínica, em algum momento ele vai ser diretor de alguma coisa, né?
Então, assim, isso é muito importante, porque os laboratórios, eles precisam do diretor de microbiology, eles precisam do diretor, todas as divisões, elas têm os seus diretores, né? Então, assim, o pessoal geralmente que faz um fellow e decide seguir o caminho da patologia clínica, geralmente eles vão estar lidando diariamente, como o Samuel mencionou aí, validação de teste e etc., até lidando com o pessoal mesmo, com os technicians e etc. Então, assim, eles vão estar lidando com lab management, vão ser diretores em algum momento, né? E todos que vão pelo ramo da patologia clínica, quando eles se transformam em senior attendings e etc., eles vão ser diretores, né? Diretores de alguma coisa. Então, esse era um ponto importante, porque se você quiser fazer a correlação, por exemplo, com o Brasil, né? Pegando o exemplo de Transfusion Medicine, por exemplo, né? Você pode comparar, por exemplo, com o banco de sangue, né? Que eu sei que no Brasil o pessoal da Hemato, né? Faz muito essa parte, né? E aqui, pelo menos as instituições que eu conheço e tal, é o pessoal da patologia que faz enfim, aprovar pedido para transfundir certo tipo de produto, né, produtos específicos com requisitos especiais, né, para paciente imunossuprimido, alguma coisa do tipo, que muitas vezes alguns desses pedidos eles não são corretos, assim, recomendados, né? Então, assim, tem que haver uma discussão de médico para médico mesmo, é uma coisa que não dá para ser feito pelos technicians, né? Eles têm o protocolo, eles seguem os flowcharts e etc., mas tem alguns momentos que o residente ele tem que intervir, tem que discutir realmente, revisar o caso e discutir com o residente, sei lá, da UTI ou da emergência, ou de onde for, para definir a melhor conduta para o paciente. Então, assim, não é raro, não são raros os casos em que a gente realmente tem que entrar em contato, né? Por isso que a gente anda com o pager, etc., tem que entrar em contato com quem solicitou um certo tipo de exame, um certo tipo de produto, para discutir realmente a necessidade, se é a melhor abordagem para o paciente, até por questão de plano de saúde também, etc. As coisas têm que ser tudo bem indicadas, né? Obviamente, e para custo-benefício para o hospital, né? O hospital não está gastando, por exemplo, com produtos derivado de sangue que não seja indicado para aquele paciente, por exemplo, né? Então, assim, para quem não conhece a patologia clínica, como era o meu caso, por exemplo, quando eu estava em Recife, a patologia clínica, você tem as especialidades e você tem que pensar na patologia clínica também do ponto de vista da direção médica, do lab director. Então, assim, isso meio que fecha o mundo, né, da patologia clínica, e tem muitos residentes que vão pelo caminho da patologia clínica, né, e principalmente com molecular agora, e assim, muita gente não sabe muito bem do que é que se trata. Então, assim, basicamente, em poucas palavras, a patologia clínica é isso. E só para acrescentar que quando você rodando Transfusion Medicine, né, banco de sangue, você tem os pacientes e você vai ver os seus pacientes de manhã. Para quem sentiria falta, né, de estar com o paciente na beira do leito, nós temos pacientes, por exemplo, com anemia falciforme, que tem que estar fazendo a Red Blood Cell Exchange todo mês, né, para manter os níveis de hemoglobina S nos limites e etc., para prevenir AVC e etc. Então, assim, a gente vê os pacientes e discute de manhã. Então, assim, para matar um pouco da curiosidade, né, os rounds geralmente são um residente e o attending do dia que estão cobrindo aquele serviço. Então, basicamente, vai dizer o que é que a gente tem hoje, você revisou os casos, o que é que você acha, a gente tem que entrar em contato com alguém do andar, tem que pedir, sei lá, uma amostra nova de sangue, ou
esse pedido de exame não vai responder essa pergunta que eles querem, a gente tem que discutir o caso e etc. Então, assim, a patologia clínica ela é muito integrada com as outras especialidades médicas, né? E, assim, você sempre vai estar querendo responder alguma pergunta, né? Pode ser um paciente com múltiplo myeloma que ele quer saber como é que está aí os níveis proteicos no SPEP, pode ser alguma pergunta em relação à microbiologia, pode ser alguma pergunta em relação à toxicology, como Samuel falou bem aí, né, que é uma área que vem forte, né? Pode ser uma molécula, né? Você vai pedir um NGS, alguma coisa do tipo. Então, você vai precisar de um molecular pathologist para assinar, né, o report. Então, assim, a patologia ela vai estar sempre integrada, né, nisso daí, e principalmente a patologia clínica, né? E aí a gente muda um pouquinho para a patologia anatômica, né? Que aqui a gente chama AP, que é a parte que é AP. Só para esclarecer um pouquinho, para quem não conhece bem a estruturação do currículo da residência de patologia, como o Samuel falou, são 4 anos, você fizer AP e CP, né? Patologia clínica, patologia anatômica ou patologia cirúrgica. Mas você tem a opção, se você já sabe o que é que você gosta ou o que é que você não gosta, você pode fazer só AP. Alguns programas não permitem, mas muitos programas permitem. Ou você pode fazer só o CP, que seria a patologia clínica, né? Então, para fazer isso daí, seriam 3 anos. Então, você, entre aspas, economizaria 1 ano aí, né? Então, falando um pouquinho sobre a patologia cirúrgica e patologia anatômica, que provavelmente é o que o pessoal é mais familiar, né? Tem mais, conhece mais, né? E provavelmente é o que muita gente imagina que é a patologia em si, né? Mas aí o Samuel falou bem aí que patologia é bem mais ampla que isso, né? É aquela lâmina, aquela peça que sai lá do centro cirúrgico. Eles vão fazer aqui a congelação, né? Fazer o Frozen, né? Só lembra do filme, Let It Go, Let It Go, né? Let It Go, eu tava cobrindo Frozen segunda e terça à noite essa semana, então a gente teve muita interação aí com o bloco, né? Teve muito caso, o pessoal do Head and Neck, né? Cirurgia de cabeça e pescoço manda muito Frozen para margem, né? Margem cirúrgica de squamous cell carcinoma, o que for, né? Ontem a gente recebeu do pessoal da Interventional Radiology, também tinha um paciente com um tumor ósseo, eles fizeram a biópsia e tal, e foi bacana porque no próprio Frozen a gente já conseguiu dar um diagnóstico definitivo que ele não estava esperando. Então, é um exemplo, né, de como a patologia pode impactar, né, na hora, né, na cirurgia, né. Por isso que eles mandam o Frozen, né. A biópsia de congelação, o único sentido, né, o racional de você mandar é se ela vai mudar o que você está fazendo ali na hora, né. Isso. Se o diagnóstico do patologista, ele vai mudar alguma coisa que você está fazendo. Se não vai mudar, então não precisa mandar. É o que a gente pede. Então, maravilha. assim, essa é uma das formas, né, que impacta. Bom, de uma forma simples, né, dentro da patologia anatômica, você vai ter as especialidades. Existem programas que têm os ATNs que eles veem casos de diferentes órgãos, né, diferentes sistemas do corpo humano. E existem outros programas que você tem ATNs específicos, que são especialistas nos diferentes órgãos, e só vê aquilo, certo? Então, isso é importante para quem estiver aplicando aí para patologia, procurar saber. O programa que você está aplicando, o sign-out é geral, você vai ver diferentes sistemas com o mesmo attending, ou é por subespecialidade, você vai ter os especialistas que só veem aquilo. Então, isso é uma coisa que você quer ter em mente, até porque a estruturação da residência é diferente, né? Os programas de patologia que tem o sign-out geral, eles são em ciclos, né, de 3 dias. Então, em um dia, você só vai fazer o grossing, né? Só vai preparar as peças, cortar, vamos dizer assim. E aí, no dia seguinte, você vai ler as lâminas,
né? E aí no outro dia pode ser uma autópsia, ou o sign-out pode ser no outro dia, quando você vai discutir com o attending. Outros programas, como é o caso do programa que eu tô, você tem o ciclo, num dia você faz tudo, que eu gosto bastante, porque não fica repetitivo. Ou seja, dentro do seu dia você faz coisas diferentes, que dá um dinamicismo, na minha opinião, e acaba que não fica repetitivo, como eu falei. Então, geralmente, um dia normal na patologia, certo? Você chega de manhã, depende do rodízio. Se você tiver no rodízio mais pesado, com maior volume de lâminas, vamos dizer assim, você quer chegar por volta de 7, 6 e meia da manhã, e aí você começa a ver os casos, geralmente você já começa a ver no dia anterior, já deixar algo preparado. E aí, geralmente, 8 ou 9 horas da manhã, depende de cada attending, você tem o que seria o round da patologia cirúrgica, né? Que basicamente você traz os seus casos, você traz os seus pacientes todos com você, né? A sua pro office do attending, né? Que está cobrindo aquele serviço naquele dia. Então, você traz a sua pilha de casos, as suas lâminas que você previu, né? Que você... Acho que não sei se previu é a melhor palavra, mas o que você revisou antes dele, né? Então, você já vai ter as suas impressões diagnósticas, né? E, obviamente, você vai ler tudo que tem no chart, né? No Electronic Medical Record, e aí você traz a história, né? E você alia aquilo ao que você viu na histologia, né? E assim você vai ter a sua impressão diagnóstica, né? Então, basicamente, o patologista cirúrgico, ele é pago, né, para fazer isso, certo? Ele tem a expertise naquilo e ele vai juntar a informação clínica com a informação radiológica, que é muito importante, e com a histologia, né? E aí, como o Samuel falou, em alguns casos você precisa de testes adicionais, né, como imunohistoquímica, né, ou até teste molecular, ou, enfim, outros special stains, né, vamos dizer assim. Então, basicamente, você vai trazer esses casos, você vai discutir com o attending vai lhe dar o feedback, você já digita e você já deixa lá, e aí o attending ele vai abrir o caso e vai ver o que você digitou, vai ler as lâminas e vai dizer a impressão dele. E aí ele vai lhe dar um feedback, vai dizer, ó, eu concordo com isso, eu discordo disso aqui, e aí você vê o que, é que você precisa reforçar. Então, assim, você aprende muito todos os dias, porque você está sempre recebendo feedback, entendeu? Então, assim, é muito bacana, e isso também transforma a patologia numa especialidade muito acadêmica, né? Porque está relacionada com o ensino a todo momento, né? E você está sempre aprendendo. Não vai ter um dia que vai ser aquela coisa repetitiva, copia e cola, e a mesma coisa do dia anterior, paciente do mesmo jeito, não. Sempre casos novos, né? E você vai estar sempre aprendendo coisas novas, né? Então, geralmente isso dura, vamos dizer assim, umas 3 horas da manhã, assim. Então, vamos dizer assim, de 8 às 11 ou de 9 às 12. E aí, geralmente, de 12 a 1, a gente tem um protected time para lecture. Então, sempre tem alguma atividade teórica de 12 a 1. E aí você pega o almoço e tal, e você assiste aquilo, você atende um slide session, alguma coisa do tipo. E aí, à tarde, se você tiver num rodízio de especialidade de patologia cirúrgica, aí você vai ter as peças, né, para você preparar para o próximo dia, né? Aqui no programa que eu tô, você tem o limite para não ficar muito, vamos dizer assim, desequilibrado e você não ter tempo para ler as lâminas, entendeu? Então, existe um limite, geralmente você vai gastar de, sei lá, 2 a 4 horas, dependendo de quão rápido você for, e quanto mais experiente você for, você vai ficando mais rápido, né? E aí, quando você termina de preparar as peças cirúrgicas para ler as lâminas do próximo dia, você já pode começar a ler as lâminas que já saíram do dia anterior, ou se você quiser fazer alguma coisa, pesquisa, alguma coisa do tipo, você está livre, sabe? Então, assim, vamos dizer assim, a partir das 4, 5 horas você está livre. Se você tiver um compromisso, você pode ir para casa, né? Você sendo um residente, principalmente nos primeiros anos, eu não indico, é melhor você ficar e
e, né, assim, ler e lâminas e tentar absorver o máximo que você pode, né? Então, assim, geralmente eu diria um horário que você vai para casa, umas 7, 8 horas, né? Então, no rodízio pesado, assim, você estaria das 6:30 da manhã até umas 8 da noite, assim. Então, basicamente, esse é um dia na patologia cirúrgica, né? Que os rodízios, eles são divididos por especialidade, né? Então, você vai ter breast, né? Geniturinário, enfim, GI, As diferentes gastrointestinal. especialidades, né? Exatamente. Então, basicamente, é assim que funciona. Beleza, maravilha. Olha, a gente tá chegando já ao final do nosso episódio. Eu acho que o pessoal aqui teve um overview aqui da patologia, né? Muito, muito grande, né? Do dia a dia aí de vocês, né? Do Samuel, do Luiz. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês, né? Que é sobre essa questão do match na patologia, né? Vocês acham que a patologia ela é uma especialidade, que ela é AMG friendly, ou ela tem se tornado mais difícil, é mais competitiva, é difícil para o estrangeiro? Qual é a opinião que vocês têm sobre isso? Se para o brasileiro, vamos dizer assim, o brasileiro que está assistindo a gente, olhou aí, se apaixonou aí pelo relato de vocês dois aí, do que vocês fazem, do trabalho de vocês, falou, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero fazer essa residência. Para ele, é uma especialidade difícil de ele entrar nos Estados Unidos? É aquela especialidade mediana ou é uma especialidade que é um pouco mais aberta para o médico estrangeiro? Eu diria que sim, é uma especialidade que é mais acessível de maneira geral, acredito eu. Eu acredito que está se tornando mais competitiva, mais popular, digamos assim, porque mais pessoas estão conhecendo mais a especialidade e estão ganhando interesse em treinar, em ser patologista. Sim, eu acho que eu diria que eu acredito que sim, seja uma especialidade que não que é aberta para o AMG. Eu acho que eu acho que pela minha experiência, acho que seria sim. Luiz, tu achas também? Sua opinião, qual é a tua opinião aí sobre isso? Eu acho. Eu tava até, confesso, eu tava até lendo uns dados aqui, uns gráficos e tal, para confirmar, para ver se realmente eu não estava tendo um viés ou alguma coisa do tipo, e trazendo um pouquinho, né, dos números para cá. Esses números, assim, eles são publicados todos os anos, né? Tanto do MED, quanto tem o Colégio Americano de Patologia também publica números e tal. E eles registram tudo, né? Calculam tudo. Então, assim, a gente tem uma grande porcentagem dos residentes de patologia, eles são IMGs, certo? Inclusive, no programa que eu estou, a maioria é IMG. Aqui na Flórida também tem muitos. Agora, sim, patologia tem algumas peculiaridades, né? Porque não são tantas vagas, porque patologia, assim, vamos lá, internal medicine, você pode ter residência de internal medicine em hospitais menores, por exemplo, que tenham os leitos e um mínimo para você ter um mínimo do que requer para ter um residente, vamos dizer assim. Mas para patologia você tem que ter a estrutura, você tem que ter o departamento de patologia, né? E não são todos os hospitais que tem, né? Muitos hospitais, eles mandam as peças, ou às vezes eles têm só processam lá, preparam os slides e mandam os slides para outro departamento e tal. Então, isso meio que centraliza um pouco. Tem menos programas, então. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Então, assim, se você for ver em números absolutos, você vai ter mais IMGs, por exemplo, dando match em internal medicine, porque tem muito mais vagas, né?
Mas se você for ver em porcentagem, patologia chega perto. Chega perto ali e, assim, o que significa que é bem IMG friendly, sabe? Assim, existem várias formas, né, de você ter acesso, né, assim, que você pode facilitar, aumentar as suas chances. Você tem que ter alguma exposição, né? Como o Samuel falou, se você tiver alguma coisa em pesquisa, né, você tiver alguma exposição à patologia que você possa mostrar, né, para o programa que você está aplicando, que você mais ou menos sabe onde é que você está entrando, né? Não é só, entendeu, porque você quer, mas você não sabe nem como é que funciona. A gente já teve aplicantes que não sabiam muito bem como é que funcionava e tal, e assim, é importante você ter aqui isso, né? E, então isso quebra um pouco a barreira e aumenta as suas chances, mas assim, se é IMG friendly, sim. Maravilha. Eu lembro que eu fiz um estágio muitos anos atrás, isso foi 2014, eu fui para uma cidadezinha lá em Indiana, no meio do nada, assim, era Goshen o nome da cidade. Eles tinham um hospital de câncer, né? E tinha um centro lá de oncologia e tal, e eu fui para a parte de cirurgia, né? Fazer um estágio lá. E aí, na reunião clínica da gente, vinha o patologista, cara, mostrar a lâmina lá pro cirurgião oncológico, ó, aqui tem isso e tal, Pissamama Bares, né? Pissamama Bares. Células de Reed Sternberg, né? Lembro até hoje. Aquele, como é? Olhos de orfanúcleo, né? Orfanúcleo. Orfanúcleo, Então, mostrava tudo lá pro pessoal. E engraçado que na reunião clínica tinha até não era uma freira, mas era alguém que representava lá essa parte mais espiritual, que também falava lá do paciente, da família do paciente e tudo mais. Então era realmente uma reunião clínica muito interessante, né? Tinham, além dos cirurgiões, tinha o pessoal da oncologia clínica, o pessoal da radioterapia, o pessoal da patologia e o pessoal da espiritualidade lá envolvido também com essa parte mais social, né? Mas é isso, eu queria agradecer a vocês dois, né, pela presença. Como é de praxe aqui, eu vou pedir para vocês darem um conselho para aquelas pessoas que estão pensando aí se aplica para patologia, se vem para os Estados Unidos, né? Então, que conselho vocês dariam aí para quem tá pensando, né? E queria agradecer aí pela presença de vocês hoje aqui. Acho que foi muito, como para falar, elucidativo, né? Será que essa palavra existe? Eu acho que sim. Mas foi muito bom aí para o pessoal. Até eu também não conhecia muito da residência de patologia. Eu fico só enchendo o saco lá dos patologistas para pegar o resultado, né, dos pacientes que a gente faz, né? Mas eu queria que vocês passassem aí um conselho para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente e que está pensando aí em fazer a residência de patologia. Eu sou suspeito de falar, né? Mas eu acho que quem está pensando em fazer em patologia ou que tem algum interesse, se aprofunde. Eu sou muito feliz na especialidade que eu escolhi. Só para dar uma informação, não sei se é válida, porque faz tempo que eu ouvi, e se é accurate, mas 80% dos diagnósticos clínicos, ou das condutas médicas, melhor dizendo, são baseados em algum exame anatomopatológico, seja laboratorial ou não, relaciona da patologia de alguma maneira geral. Então, é uma especialidade muito relevante na área da saúde, né? E em relação a vir aos Estados Unidos ou não, o que eu posso falar sobre a minha experiência. Foi uma caminhada que não é fácil, é muito difícil chegar aqui, mas vale a pena. O que eu sugiro é que, independente do que, assim, durante a caminhada vai ter momentos altos e baixos, mas sempre be kind to yourself. Tente ter sua mental health ali não exija tanto de você, que já é um processo muito duro, assim, porque be kind to yourself. E se você quer muito vir para cá e tem esse sonho de fazer residência no exterior, eu sou uma prova viva. Assim, eu comecei a faculdade sem saber muito inglês, a gente aprende, vai lutando e chega lá. Eu só desejo boa sorte para todos e agradecer o Diego aí pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre essa especialidade que eu gosto tanto.
Valeu, Samuel. Obrigado aí, viu, por aceitar o nosso convite aí. E para vocês dois, né? O Luiz vai falar ainda do conselho dele, mas já fica aí o convite para vocês voltarem para outros episódios, o pessoal conhecer um pouco mais aí da vida de vocês também e da especialidade de vocês. Luiz, um conselho aí para quem está aí pensando em fazer patologia nos Estados Unidos. Eu queria começar, né, dizendo que foi um prazer, né, aqui passar essa 1 hora discutindo um pouco sobre a patologia com vocês, né? Prazer conhecer Samuel. Com certeza vou entrar em contato para a gente conversar mais e etc. Já fazendo networking aí Com certeza, com certeza. E assim, é muito interessante porque isso só reforça, né? Conhecer o Samuel só reforça a minha teoria. Eu nunca conheci um patologista que não fosse vibrante, sabe? E gostasse, e não, sabe, e defendesse. É muito interessante. Você vai nas conferências e você vê realmente o pessoal é satisfeito, sabe? Assim, com a especialidade. E como ele mencionou muito bem, assim, se você gosta de medicina, você vai gostar de alguma coisa dentro da patologia, porque patologia é muito amplo, sabe, Diego? E, assim, o conselho que eu dou é conheça, entendeu? Se aprofunde. Se você tem 1%, assim, se você já escolheu o que você quer fazer e você está muito feliz, obrigado, tudo bem. Mas, assim, se você ainda não sabe o que vai fazer, ou se está pensando e tal, o meu conselho, isso vai para qualquer especialidade, para radiologia, ou cirurgia plástica, ou o que for. Se você está pensando em fazer cirurgia plástica, converse com um cirurgião plástico, né? Parece óbvio, né? Mas muita gente não faz, né? Então, assim, se você considera fazer patologia, conversa com um residente, conversa com um attending, sabe? Procura saber e se aprofunda naquilo. Porque, como eu falei antes, assim, é impossível você gostar de alguma coisa que você não conhece, sabe? E interessante que foi assim que aconteceu comigo, né? E pode ser o caso de alguma outra pessoa também, entendeu? Então, se eu fosse dar um conselho relacionado a isso, seria esse, né? Como o Samuel falou também, o processo é cansativo, é custoso, Diego conhece muito bem aí o processo, mas eu também, assim, não sei se pode ser um viés ou não, mas eu nunca conheci ninguém que se arrependeu e disse, pô, não era para eu ter participado desse processo e ter feito a minha residência aqui e tal. Todas as pessoas que eu encontrei, assim, só reforçaram o que o Samuel falou, né, que o processo é longo, né, e muitas vezes pode ser cansativo, né, mas é gratificante sim, né. Então isso só justifica e reforça tudo que a gente conversou hoje, né, em relação à patologia, em relação a fazer patologia, praticar patologia aqui nos Estados Unidos. Muito bom. Samuel, Luiz, muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Acho que foi uma conversa muito boa aí para a gente explicar, para vocês explicarem, né, para o pessoal a especialidade de vocês. Fica o convite para vocês voltarem aqui no podcast, né, em breve, e participar também das nossas outras atividades. Assim, é um prazer enorme conversar com vocês, né? E dá para ver quando eu converso, dá para sentir quando a gente conversa com vocês, assim, como vocês gostam da especialidade, como você falou, Luiz, que todo mundo satisfeito, e vocês parecem satisfeitíssimos com a especialidade de vocês, né? Então, assim, obrigado, né? E até a próxima. Então, pessoal que tá assistindo aqui, a gente só queria lembrar a vocês aqui, fazer o pequeno merchan, né, do final do nosso episódio, que nós temos aqui o nosso curso preparatório para o Step 1 do MedUSA, com as aulas, as apostilas para o Step 1. A gente agora fez uma parceria com o UWorld,
onde os nossos alunos eles têm 30% de desconto na compra do QBank, do Step One, do eWord, né? A parceria oficial, tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, né? E até a próxima.